Não entendeu o final de Ninguém Sai Vivo? Fica no vídeo que eu vou explicar tudo pra vocês. E aí, pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu me chamo Carol Almeida e no vídeo de hoje eu vou fazer o final explicado do filme Ninguém Sai Vivo, terror que atualmente está disponível na Netflix. Antes de começar o vídeo, eu vou pedir para vocês não esquecerem de deixarem seu like, de se inscreverem no canal e de também compartilhar esse vídeo com os seus amigos. Lembrando que aqui no meu canal eu sempre estou fazendo vídeos de filmes que necessitam aí de um final explicado. Então quem curte esse tipo de vídeo, não deixe de se inscrever aqui no canal. Ninguém Sai Vivo é um novo filme de terror original Netflix que vai contar a história da personagem principal, a Amber, que é uma imigrante legal que acabou de chegar nos Estados Unidos. Então a gente vai acompanhar todos os dilemas e os problemas financeiros que ela está tendo que enfrentar no país. Além disso, ela vai ter que lidar com algo muito estranho que anda acontecendo na casa na qual ela decidiu residir. Esse filme ele tem um roteiro muito simples. E nota-se que nos primeiros 40 minutos, a trama ela foca mesmo em desenvolver o drama pessoal da personagem principal. Então a gente acompanha todos os problemas financeiros que ela está passando, o fato também dela não ter um documento que garanta a permanência dela nos Estados Unidos e o fato dela não ter emprego e ter sido enganada por uma pessoa que ela considerava amiga. Então a gente percebe todos esses dramas que essa personagem está tendo que enfrentar e além disso ela vai ter que enfrentar um outro problema que é a assombração que anda acontecendo na casa que ela está morando. Então os primeiros 40 minutos é realmente para lidar com esses dramas e somente no finalzinho da história que tem a grande reviravolta e a gente vai entender o real objetivo aqui dessa história. Tanto é que pelo fato deles passarem tanto tempo desenvolvendo esse drama da personagem principal, eu achei que o filme ele teria um tom mais de crítica social, como é no caso do filme O Que Ficou Para Trás, que é um filme mesmo que tem um terror, mas esse terror ele é muito mais psicológico e tudo o que acontece nesse filme na verdade está associado aos traumas que esses personagens carregaram ao longo da vida deles. Mas a gente percebe que a proposta do filme muda no final e não é bem isso que o filme quer passar pra gente. O Que Ficou Para Trás, eu tenho um vídeo aqui no canal, eu vou deixar linkado. É um vídeo de final explicado. Para quem não conferiu, vai lá conferir esse vídeo. E também fica aí uma indicação de filme que é muito legal de assistir. Um outro ponto da história é que a gente sabe que a Amber está tendo que lidar com a perda de sua mãe. A sua mãe acabou falecendo e isso motivou então a sua mudança para os Estados Unidos. O tempo todo no filme também é nos alertado que Amber passou boa parte da sua vida cuidando da sua mãe. Então, para entender o final desse filme, a gente tem que voltar lá pro comecinho da história, que é quando a gente vê uma filmagem antiga, nos mostrando que um professor viajou para a cidade do México e em uma caverna ele encontrou uma caixa. Essa caixa habitava então uma entidade, um demônio dentro dela. E essa caixa vai acabar então chegando lá nos Estados Unidos. Esse professor seria então o dono daquela casa na qual a Amber estava morando e ele era o primeiro dono ali daquele local. Esse professor provavelmente levou essa caixa para lá e começou então os estudos para tentar entender o que seria de fato aquilo. Desses estudos ele entendeu o que havia dentro daquela caixa e essa entidade começou num certo ponto a interferir e controlar aquela pessoa que estava lá. Só que na verdade esse professor ele tinha um interesse por trás, porque provavelmente essa caixa passava um certo poder, uma certa força para essa pessoa. Então ele começou a matar as jovens que habitavam aquela casa, que ele alugava os quartos e utilizava elas como uma forma de sacrifício para essa entidade. Provavelmente as jovens seriam imigrantes também, e eu acho que ele escolhia essas jovens até porque, por elas não residirem no país, ficaria muito mais difícil de alguém entrar em contato e saber o que de fato aconteceu com elas. Então ele acabou matando várias mulheres, utilizando elas para o sacrifício para aquele demônio. E ele também vai colocar como sacrifício a sua esposa, que inicialmente estava ajudando ele, mas posteriormente ele vai então sacrificar a sua esposa. Tudo isso vai acabar, a sua ação vai terminar quando seus filhos vão retornar à cidade, vão retornar até sua casa
e vai descobrir o que ele anda fazendo e vai matá-lo. Só que um dos filhos, o Becker, vai sentir a influência dessa caixa e vai perceber que ao matar uma pessoa, né, fazer o sacrifício para essa entidade, ele vai conseguir recuperar a sua saúde. O Becker era uma pessoa que estava enfrentando uma doença e ao fazer isso, vai conseguir aos poucos se recuperar ali daquela doença. Então, num certo ponto, essa ação acaba criando uma conexão com a entidade que garante a essas pessoas uma força. E uma pergunta que fica: por que a Amber não foi morta pela entidade? Então eu vou dar a minha interpretação do que poderia ter sido, até porque o filme, ao não fazer um contexto sobre a história dessa entidade, não explicar muito bem que de fato é aquilo, não tem como eu afirmar 100% o que de fato seria aquela entidade e o que de fato motivava ela. E aqui então vai minha interpretação pelo que eu acho que possa ter acontecido. A Amber tinha passado por uma perda, né, da sua mãe, e essa entidade faz ela ter essa lembrança aí da mãe. Eu acho que a entidade, ela se alimenta mesmo que de traumas, culpas e principalmente do medo das pessoas. Então, ao perceber que a Amber não tinha medo, não tinha nenhum tipo de culpa e remorso pela morte da mãe, pelo contrário, ela enfrentou tudo aquilo, a entidade não conseguiu matá-la, porque aquelas outras mulheres que estavam lá, elas provavelmente tinham um sentimento de culpa ou um sentimento de medo por algo que elas tiveram feito no passado. São pessoas que estão ali presas a algum trauma ou algum sentimento mesmo de remorso, de culpa e de medo na situação nova que elas estavam vivendo. Então eu acho por a Amber não ter medo daquela situação, não ter medo das atitudes na qual ela tem tido no filme, ter seguido em frente, eu acredito que por isso a entidade não matou ela e matou as outras pessoas que realmente tinham medo e que temiam algo. No final do filme, por ela colocar ali o Red, né, que era um dos irmãos que eram donos da casa para o sacrifício, ela vai criar um novo vínculo aí com essa entidade, tanto que ela estava com o pé machucado e no momento em que ela faz o sacrifício, ela tem uma melhora, seu pé volta para o lugar, o que dá a entender que agora ela é a guardiã dessa caixa, ela vai estar conectada aí com essa entidade, mas não sabemos se ela vai continuar aí com essa onda de sacrifícios para essa entidade, mas eu acho que o filme dá a entender que isso possa acontecer. Esse foi o final explicado aqui desse filme, a minha interpretação da história. Eu quero que vocês deixem aqui nos comentários qual a sua interpretação, se vocês concordam comigo ou não, que eu vou gostar muito de saber. Minha nota para o filme, de 0 a 5, eu vou dar 2,5. Eu acho que o filme tem uma trama bastante lenta, bastante cansativa e principalmente eu acho que eles perdem muito tempo com o drama pessoal, que no certo ponto não faz tanta diferença aqui para essa história. Mas eu quero saber a opinião de vocês também, pode deixar aqui nos comentários. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e eu vou pedir para vocês não esquecerem de me seguirem nas redes sociais, o @forçanet, e também de se inscrever no canal. Vou esperar então vocês no próximo vídeo. Até mais!